Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Memorial Chico Xavier para falarmos sobre as bem-aventuranças, continuando o assunto dos bem-aventurados dos aflitos, porque serão consolados. E a gente conversou anteriormente a respeito desse assunto e falamos sobre as questões das aflições, como todo o que a gente passa, por que a gente passa, que essas dores elas vêm nos trazer algum apoio, alguma ajuda para entendermos a nós mesmos e começarmos a mudar. E qual seria as causas assim? Hoje, como é que eu conseguiria entender o porquê que hoje eu estou sofrendo? O que é que está me fazendo? Qual é a causa da minha dor atual? Como é que a gente conseguiria ver isso dentro dessa bem-aventurança? A gente vê tantas coisas acontecerem no dia de hoje, né? Por exemplo, um pai e uma mãe que perdem um filho em tão pequena idade, né, Dineide? E como levar a essas pessoas o consolo através da mensagem de Jesus, dessa momentânea separação com seu filhinho tão pequeno. É um sofrimento muito grande, porque se para uma mãe principalmente, né, porque os laços, né, só em passar os 9 meses com aquele ser dentro dela de se desenvolvendo, já cria uma afetividade muito grande, né, muito grande. E perder o filho numa idade tenra, né, muitos gostariam, inclusive já escutei essa frase, dizer assim, é preferível que eu fosse no lugar dele. Né? Porque eu já vivi uma vida e o filho estaria na idade infantil e teria ainda toda uma existência pela frente. Né? Então, isso aos nossos olhos carnais, aos nossos olhos materiais. Né? Mas o espírito, ele está no corpinho jovem, no corpinho infantil, mas é um espírito milenar, porque nós não somos criados na hora da concepção. O espírito já preexiste antes da matéria. Né? Então, cada um traz a sua jornada, traz o seu planejamento reencarnatório, as suas necessidades de reencarnação. Alguns vêm e passam apenas 5 anos, 2 anos, 3 anos, e a gente vê pela doutrina espírita que é um período apenas para completar uma existência anterior, geralmente relacionada a casos de suicídio, né? Porque a pessoa vem com a programação, um exemplo, viver 85 anos. E aí, quando chega aos 80 anos, como eu já presenciei um caso desse, né? A pessoa chegou aos 80 anos, desistiu. Disse que não aguentava mais tanto sofrimento, tanta decepção, tanta coisa, e tirou sua própria vida. Só que no planejamento dele, que ele não sabia, ele iria desencarnar daqui a 5 anos, ou seja, com 85. Então ele ficou em débito com o quê? Daquele planejamento, anos, com 5 anos. Né? E aí ele vem, se programa, a espiritualidade programa uma nova existência, onde ele passa apenas 5 anos para complementar, então serve como uma prova. Mas e aí a mãe, por que passa por um sofrimento desse? O que é que a doutrina diz com relação à mãe? Pois é, quando essas situações ocorrem, né, na grande maioria das vezes que a gente entende, quando a gente entende mais a doutrina, a gente percebe que todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo têm algo a aprender naquela situação, né? Tem algo a aprender. Ninguém sofre em vão. Não, de jeito nenhum, porque senão seria injusto. E se Deus é justiça, amor e bondade, Ele não faria uma pessoa sofrer por uma inconsequência de outra pessoa, jamais. Então, a mãe e o pai, eles estão intimamente ligados àquele espírito que reencarnou. Pode ter sido ou a esposa, ou o filho daquela pessoa que cometeu o suicídio, que não teve a percepção ou a sensibilidade no momento em que ele estava passando por aquela dor, negligenciou alguma coisa. Né? Pode até, muitas vezes, é aquela pessoa que não aceita aquilo que a pessoa dá e até diz, se você quiser mesmo fazer, faça assim, faça assado. E aí dá ideias e ele se torna corresponsável. Ô Cristiane, eu lembrei aqui, né, também de que não só um débito, não é? Mas acontece, veja só, se você tem uma pessoa que está precisando muito de um abrigo e diz assim, olha, eu estou precisando de você de um acolhimento durante 5 anos. Aí você tem espaço, né, na sua vida, na sua residência, na sua vida, você diz,
Não, venha que eu aceito, não é? Isso. Só que isso aí é um acordo no plano espiritual, enquanto a gente dorme, ou um planejamento anterior a essa existência, quando a gente reencarna, às vezes a gente já traz esse planejamento, e aí o que acontece? Você aceita. Só que você esquece. Quando acorda, você esquece, ou quando reencarna também você pega o esquecimento do passado. Tem o esquecimento do passado, e aí lembra, você né? se apega. Você se apega, você tem amor já àquela pessoa. Se não tivesse, que até é difícil você abrigar, às vezes tem os compulsórios, né? Que são, né, assim, compulsório você não escolhe, é colocado porque pela necessidade sua. Então, acontece, você se apega. Aí você sofre, meu Deus, por que eu estou sofrendo? Por que né, Deus está permitindo eu passar por isso, de perder um filho, vamos dizer, na idade de 5 anos, né? Então, se a gente for remontar isso aí, a gente vai encontrar essa explicação, vai encontrar uma justificativa. Com certeza. A gente tem, assim, acho que um dos maiores exemplos que os espíritos assistiram, né? Ou os que leram, as mães de Chico, né? Onde aquela mãe, que a criança, aos 5 anos, cai da bicicleta com a babá, aí vai para o hospital e aí descobre-se um tumor. E aquela mãe e aquele pai ficam revoltados, né? Com aquela moça que levou e a criança caiu. E a moça não teve culpa. Na verdade, foi uma circunstância que a providência divina mesmo permitiu que ocorresse para que fosse descoberta a situação da criança. Isso. Veja, e aí aquela mãe, quando vai em Chico, revoltadíssima, né? Chorando, desesperada. Então, quando ela chega perto de Chico, o que é que Chico pergunta àquela mulher? Minha filha, você já perdoou a moça? Quer dizer, como perdoar aquela mulher que deu a causa do meu filho morrer? E aí Chico vai e diz, não, o seu filho, né, já tinha o tumor, já ia desencadear, que só foi o estupim. Quer dizer, já estava na programação reencarnatória daquele espírito desenvolver aquele problema para que ele desencarnasse, por motivos diversos que ocorrem isso. Às vezes, como você disse, é um suicida do passado, às vezes não é um suicida direto, o cara não tirou a vida, a pessoa não tirou a própria vida de imediato, mas negligenciou sua vida, reduziu o seu tempo, porque a gente sabe que o que é a reencarnação? A gente recebe, né, na reencarnação um quanto de energia para vivermos. E esse quanto de energia, ele dá a gente uma programação, digamos, você vem com uma programação reencarnatória para viver, como você disse, no caso do rapaz, 85 anos. A pessoa vem com 90 anos, ou para viver, de repente, até 100 anos. Se ele seguir uma vida regrada, com a condição de conduta adequada, não negligenciar o próprio organismo, bebendo, fumando ou consumindo nenhuma droga. Então aí a pessoa, o que acontece? Ela vai reduzindo esse quanto de energia, porque ele vai desgastando mais aquela quantidade de energia. Aí quando chega, que era para ele viver 100 anos, ele desencarna de repente com 90. Muita gente chega e diz assim, mas viveu bem, né? Viveu, mas poderia ter vivido melhor, porque a programação reencarnatória dele é de 100 anos. Aí ele vem e precisa de uma reencarnação, como você falou, completista, que aí o que acontece? Ele reencarna e as pessoas que estão interligadas a ele nessa situação em que o levou a reduzir seu tempo de vida, se ao perceber que também fizeram parte dessa situação, aí faz o quê? Não, eu vou com você, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu permito que você reencarne através de mim, para você terminar esse tempo de vida que estava programado. E aí aquele espírito reencarna para passar 10 anos. Aí muitas vezes acontece o quê? Com 10 anos o menino tem uma infecção, vai interna, aí com menos de uma semana o menino morre. Ai, meu Deus, Deus não está vendo isso? Claro que Deus está vendo tudo, gente. Deus é onipresente, onipotente, justiça, amor e bondade, né? Onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Porém, Ele não interfere no nosso livre-arbítrio.
Então, se a gente negligencia, é natural que através da nossa negligência nós precisemos reajustar isso. Então, não é punição divina, mas ajuste. A misericórdia divina nos dá a oportunidade de podermos ajustar essas diferenças, né? E corrigir aquela conduta nossa que nós tivemos equivocada no passado. Como é lindo isso, né? É verdade. Meu Deus, eu fico assim. É difícil pra gente que ainda tem, como você disse, aquele apego de aceitar. Mas é meu filho. Meu filho não podia desencarnar com 5 anos, com 10. Mas não é seu, lembre-se. É um espírito imortal. Deus tem todo para nós uma programação para o progresso. Mas nossas escolhas fazem a gente cometer esses equívocos. É muito lindo. O amor de Deus é fantástico. Pois assim. o estudo do Evangelho a gente vai ficar, né, por hoje. E a gente é muito palpitante e a gente vai continuar esse estudo das bem-aventuranças e rogamos a Deus muita paz em seu lar.